Amigos, hoje vou contar a história mais chocante, mais dramática, mais inesperada já revelada sobre Kahneman. Uma história que quase reescreveu seu destino. Uma história de 48 horas que mudaram tudo. Bem-vindos ao Nos Bastidores. Sou seu narrador de verdades escondidas e hoje mostrarei o quão perto Kahneman esteve de casar com a mulher errada. E como 48 horas antes do casamento tomou a decisão mais corajosa e mais louca de sua vida. Mas primeiro, se querem continuar descobrindo as histórias mais chocantes de suas estrelas favoritas, não se esqueçam de se inscrever. Apertem aquele botão vermelho, porque histórias como esta, histórias de decisões de último minuto que mudam vidas, vocês só encontram aqui. Agora se preparem, porque o que estão prestes a descobrir os fará duvidar de tudo o que pensavam saber sobre Kahneman e Diletta Leotta. Voltemos no tempo. Agosto de 2023. Milão queima sob o sol de verão. Kahneman está no auge de sua carreira italiana. É famoso, rico, desejado e noivo de uma das mulheres mais belas da Itália, Diletta Leotta. De fora, tudo parece perfeito. Kahn e Diletta são um casal, lindíssimos, poderosos. Onde quer que vão, os paparazzi os seguem. Cada foto deles dá a volta ao mundo. Mas ninguém sabe o que acontece nos bastidores. Segundo nossas fontes exclusivas, pessoas muito próximas a Kahn naquele período, a verdade era completamente diferente. Kahn parecia feliz com Marco, seu empresário, mas eu o conhecia e sabia que estava atuando. Mesmo fora do... Roberto, seu melhor amigo, confirma. Kahn com Diletta era educado, gentil, afetuoso, mas faltava algo. Aquela faísca. Aquele fogo que eu tinha visto nos olhos dele quando falava dela. De quem? De Demeto Özdemir, obviamente. Mas vamos por partes. Como chegamos ao quase casamento? Kahn e Diletta tinham ficado noivos oficialmente em junho de 2023. Um pedido romântico em um iate em Capri. O anel custou 300 mil euros. A mídia enlouqueceu. Quando Kahn me pediu em casamento, Diletta disse em uma entrevista: eu disse sim imediatamente. Ele era o homem perfeito, bonito, bem-sucedido, gentil. O que mais eu poderia querer? O que mais ela poderia querer? Amor verdadeiro. Mas ela ainda não sabia. Depois do noivado, começaram os preparativos para o casamento. A data foi marcada para 4 de setembro de 2023. Uma segunda-feira, uma escolha incomum, mas Kahn queria evitar os fins de semana cheios de paparazzi. O local, Vila Olmo, no Lago de Como. 200 convidados. Orçamento de 2 milhões de euros. Tudo organizado nos mínimos detalhes. Diletta estava empolgadíssima, conta sua mãe Ofelia. Falava só do casamento, o vestido, as flores, o bolo. Era o dia dos sonhos dela. Mas Kahn estava silencioso. Nas semanas antes do casamento, conta Giuseppe, seu personal trainer, Kahn treinava obsessivamente. 2, 3 horas por dia. Dizia que queria estar perfeito para o casamento. Mas eu via outra coisa. Ele estava fugindo. Dos pensamentos dele. Das dúvidas. E então chegou aquela noite. A noite de 31 de agosto de 2023. 4 dias antes do casamento. Kahn estava em seu apartamento em Milão. Sozinho. Diletta tinha ido a Roma para os últimos ajustes do vestido. Eram 2:00 da manhã. Kahn não conseguia dormir. Olhava para o teto. Pensava no casamento. Em Diletta. Na vida que estava prestes a começar. Pegou o telefone. Sem pensar, abriu o Instagram. E lá, em seu feed, viu uma foto. Demet Özdemir. Era uma foto simples. Demet sorria. Estava em Istambul, em um café, com um livro na mão. O cabelo ao vento. Aquela luz natural que a tornava tão... ela. Kahn fitou aquela foto por 10 minutos. Talvez 20. Talvez 1 hora. Perdeu a noção do tempo. E naquele momento, algo dentro dele se rompeu. Começou a chorar. O que estou fazendo? Sussurrou para si mesmo. Que diabos estou fazendo? Às 3:00 da manhã, Kahn ligou para Roberto. Acorde-o, ordenou quando a esposa de Roberto atendeu sonolenta. Roberto pegou o telefone. Kahn, são 3 da manhã. O que aconteceu? Não posso fazer isso. O que? O casamento. Não posso casar com Diletta. Silêncio. Longo. Pesado. Kahn,
O casamento é daqui a 4 dias, eu sei. Você tem 200 convidados. Eu sei. Você gastou 2 milhões de euros. Eu sei. Gritou Khan. Mas não posso casar com uma mulher quando ainda amo outra. Seria injusto. Para a Diletta. Para mim. Para Demet. Roberto suspirou. Você precisa contar para a Diletta. Agora. Como faço para dizer a ela que 4 dias antes do casamento, percebi que amo outra mulher? Não há um jeito fácil. Mas você precisa fazer. Agora. Mas Khan não fez. Não naquela noite. Porque era um covarde. Ele mesmo admite. Em 1º de setembro, Khan tentou agir normalmente. Diletta voltou de Roma, empolgada com o vestido. Amor, está perfeito, exclamou. Você não pode ver, obviamente. Mas acredite, você vai chorar quando eu entrar. Khan sorriu. Um sorriso forçado. Mal posso esperar. Mas por dentro, estava morto. Naquela noite, jantaram com os pais de Diletta. Ofelia continuava falando do casamento. O pai de Diletta, rindo, contava piadas. Diletta ria. Khan estava ausente. Está tudo bem? Perguntou Diletta no táxi voltando para casa. Sim, um pouco nervoso com o casamento. Eu também. É normal. Mas daqui a 3 dias, seremos marido e mulher. Não é maravilhoso? Khan concordou com a cabeça. Mas não disse nada. Naquela noite, não dormiu nada. Fitou o teto, pensou em Demet. Em Diletta. No casamento. Em sua vida, às 5h da manhã, tomou uma decisão. Precisava falar com Demet. Antes de casar com Diletta, precisava saber. Precisava ter certeza de que não havia esperança. 2 de setembro. 48 horas antes do casamento. Khan pegou o telefone. O dedo tremia sobre o nome de Demet. Não falavam há meses, desde que ele anunciou o noivado com Diletta. Às 9h da manhã, horário italiano 10h na Turquia, apertou ligar. Um toque. 2, 3. Alô, a voz de Demet. Calma. Surpresa. Demet. Sou eu. Silêncio. Longo. Khan, por que está me ligando? Eu preciso falar com você. Khan, daqui a 2 dias você se casa. Eu sei. Então o que você quer? Quero saber se fiz a escolha certa. Outra pausa. Khan ouvia a respiração de Demet. Sentia o coração dela batendo através do telefone. Khan, essa pergunta você deveria ter feito há meses, não 48 horas antes do casamento. Eu sei. Mas, quando vejo suas fotos, quando penso em você, Demet, não consigo parar de pensar em você. Mesmo agora. Mesmo depois de tudo. E o que você quer que eu diga? Quer que eu diga que ainda te amo? Quer que eu diga para deixar Diletta? Quer que eu seja a vilã? Não. Só quero saber se há uma chance para nós. Demet começou a chorar. Khan conseguia ouvir as lágrimas na voz dela. Khan, você me destruiu quando anunciou o noivado. Chorei por semanas. Pensei que você estava feliz com ela, que tinha me esquecido. Nunca te esqueci. Nem por um segundo. Então por quê? Por que pediu ela em casamento? Por que pensei que você não me queria mais? Por que pensei que tinha que seguir em frente? Porque fui um idiota. Khan, Demet parou. Respirou. Eu nunca parei de te amar. Mas não posso ser a razão de você destruir o casamento de outra pessoa. Se você deixar Diletta, tem que ser porque você quer. Não por mim. Eu quero. Não posso casar com ela quando amo você. Então você precisa contar para ela. Agora, antes que seja tarde demais. E depois que eu contar, uma chance para nós? Demet chorou mais forte. Venha para Istambul. Depois que falar com ela. Venha, e veremos. Khan fechou os olhos. As lágrimas escorriam também em seu rosto. Vou assim que puder. Khan? Sim, tem certeza? Porque se fizer isso, não tem volta. Tenho certeza. Pela primeira vez em meses. Tenho certeza. Naquela noite, Khan deveria encontrar Diletta para o último ensaio na Vila Olmo. A última verificação antes do grande dia. Mas quando chegou, não conseguia olhar Diletta nos olhos. Amor, está tudo bem? Perguntou ela. Preocupada. Diletta, precisamos conversar.
Agora, estamos atrasados para o ensaio. Agora, algo no tom de Khan congelou Dileta. Khan, você está me assustando. Sentaram-se em um canto do jardim, longe dos organizadores, dos floristas, dos garçons que preparavam. Khan pegou as mãos de Dileta. Ela tremia. Dileta, você é uma mulher maravilhosa. Lindíssima. Inteligente. Qualquer homem teria sorte em ter você. Khan, por que está falando no passado? Porque eu não posso casar com você. O mundo de Dileta desmoronou naquele momento. O quê? Me desculpe. Sinto muito mesmo. Mas não posso fazer isso. Khan, o casamento é daqui a 48 horas. Eu sei. Temos 200 convidados. Eu sei, meu pai pagou 2 milhões de euros. Vou reembolsar tudo, mas não posso casar com você. Dileta olhou nos olhos, tentando entender. Tem outra pessoa. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Khan baixou o olhar. Sim, Khan hesitou, mas tinha que contar a verdade. Demet. Dileta riu. Uma risada amarga, desesperada. Demet. Sempre Demet. Mesmo quando estava comigo, estava com ela. Verdade? Dileta. Não! Gritou. Não diga meu nome. Não depois do que acabou de fazer. Levantou-se. Tremia. De raiva. De dor. De humilhação. Sabe o que mais me machuca? Não é que você esteja me deixando. É que está fazendo isso 48 horas antes. 48 horas, Khan. Você não podia ter percebido antes? Não podia me poupar dessa humilhação? Deveria ter percebido. Desculpe. Seu desculpe não conserta nada. Minha família, meus amigos. 200 pessoas que precisam ser avisadas. A mídia. Todos vão saber que fui deixada 48 horas antes do casamento. Vou dizer que foi culpa minha. Que é você quem está me deixando. Não importa. Todos vão saber a verdade. Que eu não era suficiente, que você preferiu uma mulher que não estava aqui em vez de mim que estava. Khan não tinha respostas. Porque era verdade. Dileta tirou o anel. Jogou em Khan. Vá embora. Agora. E nunca mais me ligue. Dileta. Se há algo que eu possa fazer, você pode desaparecer. Da minha vida, da minha cidade. Volte para sua Demeta. E espero que ela valha o que você destruiu. Khan se levantou. Olhou Dileta uma última vez. Queria dizer algo. Mas não havia nada a dizer. Virou-se e foi embora. Deixou Vila Olmo. Deixou o casamento. Deixou a vida que quase viveu. No táxi voltando para casa. Ligou para seu advogado. Cancele tudo. O casamento. Os convites. Reembolse todos os fornecedores. Não importa quanto custe. Faça. Então ligou para Marco. O empresário. Reserve um voo para Istambul. O primeiro disponível. Khan, o que? Vou buscar Demeta. Deveria ter feito isso anos atrás. Naquela noite, enquanto Khan fazia as malas, Dileta estava em casa. Chorando. Sua mãe a abraçava. Mãe, o que fiz de errado? Nada, querida. Nada. Então por que não fui suficiente? Porque quando um homem ama outra mulher, não importa o quão perfeita você seja. Você nunca será ela. Eu o amava. Eu sei. Mas ele amava outra pessoa. E talvez seja melhor descobrir agora do que depois do casamento. Mas Dileta não estava convencida. A dor era muito fresca, muito profunda. Pegou o telefone. Publicou um post no Instagram. Uma foto dela. Lindíssima. Forte. A legenda: às vezes as coisas não saem como planejado. Mas tudo bem. Mereço alguém que me escolha sempre. Não alguém que me escolhe quando não pode ter outra. O post se tornou viral em minutos. Os comentários explodiram. Dileta, você é bonita demais para ele. Shaman perdeu a melhor mulher. O que aconteceu com ele? Mas um comentário em particular chamou a atenção. Demetus Demir tem sorte. Mas espero que saiba o que Khan fez por ela. Na manhã de 3 de setembro, Khan estava em um avião para Istambul. Não tinha dormido. Não tinha comido. Só pensou em Demet. E no que diria a ela. Pousou em Istambul às 14h. Horário local. Pegou um táxi direto para a casa de Demet. Na porta,
Hesitou. E se ela tivesse mudado de ideia? E se não quisesse mais vê-lo? Mas bateu. Uma vez, duas vezes. A porta se abriu. Demeter. Linda. Como sempre. Mas com os olhos vermelhos. Ela também tinha chorado. Você fez isso, sussurrou. Fiz. E agora? Agora. Agora quero recomeçar. Com você. Se ainda me quiser, Demeter olhou. Longamente. Procurando a verdade nos olhos dele. E encontrou. Entre. Khan entrou. E a porta se fechou atrás deles. Nos dias seguintes, a notícia explodiu. Khan Yaman cancela casamento 48 horas antes. Dileta Leota deixada no altar. Khan Yaman volta para Demeter Özdemir. A mídia enlouqueceu. Os fãs se dividiram. Alguns apoiavam Dileta. Outros Khan. Mas Marco, o empresário de Khan, divulgou uma declaração. Khan Yaman tomou uma decisão difícil, mas necessária. Percebeu que estava prestes a cometer o maior erro de sua vida. Escolheu a honestidade em vez da conveniência. Escolheu o amor verdadeiro em vez da aparência. Roberto, o amigo, acrescentou. Vi Khan com Dileta. Ele era feliz. Mas vi Khan quando fala de Demeter. Ele está vivo. Há uma diferença enorme. E Demeter? Demeter ficou em silêncio por semanas. Não comentou. Não postou. Não disse nada. Até que um mês depois publicou uma foto. Ela e Khan. Em Istambul. Sorrindo. De mãos dadas. A legenda: às vezes a vida nos dá segundas chances. Esta é a nossa. Hoje, um ano depois, Khan e Demeter são mais felizes do que nunca. Casaram-se em uma cerimônia privada em Bodrum. 50 convidados. Sem mídia. Sem paparazzi. Só amor. Aquela decisão, diz Khan hoje, foi a mais difícil da minha vida. Mas também a mais certa. Não podia viver uma mentira. Não podia casar com uma mulher quando meu coração pertencia a outra. E Dileta? Dileta encontrou o amor novamente. Com um jogador de futebol italiano. É feliz. Superou. Em uma entrevista recente disse: Khan me fez um favor. Me salvou de um casamento sem amor verdadeiro. Foi cruel a forma. Mas o resultado era necessário. Agora estou com alguém que me escolhe. Sempre. Não só quando não pode ter outra. A história de Khan, Dileta e Demeter nos ensina algo. Que a honestidade, mesmo quando machuca, é sempre melhor que a mentira. Que é melhor parar antes do que depois. Que o coração sabe. Sempre. E que às vezes, você precisa ter a coragem de destruir tudo para construir algo verdadeiro. 48 horas mudaram 3 vidas. 48 horas salvaram um casamento de ser um desastre. 48 horas deram a Khan e Demeter uma segunda chance. Às vezes, 48 horas são tudo o que você precisa para mudar seu destino.